Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos filósofos, teólogos, talvez o mais importante desse período que a gente convencionou chamar de medieval, né? Dada a devida importância aos outros. Mas Tomás de Aquino, a ontologia e a teoria do conhecimento de Tomás de Aquino é uma das mais impressionantes e devido a a forma que ele vai desenvolver a sua teologia, ele foi até mesmo pelos próprios membros da igreja, depois por exemplo, por Calvino, por Lutero, mal compreendido. E a igreja foi dar a devida importância mesmo para a obra de Tomás de Aquino já no século XIX, ou aí, né, ou só no século XIX. Mas isso é devido à sua forma extraordinária de tratar temas, né, que, de certo modo, tem muito peso dentro da concepção dos dogmas da igreja, certo? Uma das formas, né, da sua filosofia, nós vamos dar destaque na aula de hoje, é as 5 vias da existência de Deus, que é devido a essas 5 vias, né, o modo que ele mostra essas 5 vias, que faz com que depois, né, Lutero e Calvino tenha aí uma dificuldade em aceitar os pressupostos da filosofia de Tomás. Vou só parar aqui um pouquinho para chamar a atenção, né, de uma das intempéries da nossa videoaula, que é o Tico chamando a atenção ali. Tico, são cachorros estriônicos, eles querem atenção total. Então, quando a gente não dá a devida atenção, eles começam a fazer, né, essas manhas. Mas, enfim, vamos lá, né? Então, nós estamos falando desse período que a história nomeia como período medieval, e aí a gente tem algumas características bem específicas desse tempo. Nós temos aí a junção, né, entre fé e razão, filosofia e teologia, Estado e igreja, certo? Então são essas as configurações, né, desse período que a gente chama de medieval. Outro fundamento desse período é a ideia, né, de verdade revelada, que subscreve a partir do conhecimento de Deus, né? Então, Deus, como nós já destacamos aqui, existe aí, né, a questão da teocracia, né? Deus é o centro do mundo, é o centro de todas as coisas. Então, a verdade só é conhecida a partir, então, do conhecimento ou da aproximação do indivíduo a Deus, uma vez que esse indivíduo tem na sua condição pecador e atinge a graça a partir, né, da conversão, e aí ele tem acesso por conta da morte de Cristo, que é toda a redenção e etc e tal, certo? Então, ao mesmo tempo que Deus ele é o centro de todas as coisas, Deus é mistério, ao ponto que a razão, que está sempre aliada à fé, ela não é suficiente para a compreensão desse mistério. Então, é somente a partir da fé. A fé, ela vai nesse instante, nesse período aí, se sobrepor à razão, certo? Ela se sobrepõe à razão, mas não é contraditória à razão. Então, é uma relação bem interessante, né? Esse período que nós estamos agora na aula de hoje tratando é especialmente conhecido como período da escolástica. É o último estágio, né, dessa forte influência da igreja, onde os padres da igreja eles estão, né, de uma maneira
reforçando aquilo que foi proposto pelos primeiros padres. Então, eles são fortemente influenciados pela patrística, né? Pelas concepções que nós comentamos ali de Santo Agostinho, mas também nesse momento começa a acontecer uma série de outros movimentos extrínsecos ao controle da igreja, que são as heresias. O que é heresia? Existia nesse espaço ideias, tá, religiosas que não colaboravam com as perspectivas, com os dogmas da Igreja Católica. Então, as heresias muitas vezes eram alimentadas por grupos de pensadores muçulmanos. E são esses pensadores que, a princípio, vão estudar Aristóteles, vão trazer a ideia de Aristóteles para esse momento da história e que, de certa forma, Tomás de Aquino vai tentar, né, corrigir, segundo ele, algumas interpretações equivocadas dos muçulmanos em relação a Aristóteles. Então, uma das características da filosofia de Tomás de Aquino é buscar Aristóteles, na filosofia de Aristóteles, algumas perspectivas que vão orientar a sua teoria teológica, tá? Junto com as heresias, existia também um outro grupo, né, de pagãos. O que são os pagãos? Não são ateus, é diferente, é importante a gente fazer essa distinção. Os pagãos eram pessoas que tinham fé, né, acreditavam fé em outras entidades, não a Deus dado, né, como era pelo cristianismo, né, pelo catolicismo aí. Uma outra característica desse período, e é o que colabora para que a gente chame esse período de escolástica, é que estabelece nesse momento métodos de ensino, uma pedagogia, né? Uma pedagogia de ensino particularmente, né, orientada pelos padres da igreja, que vai trabalhar com os alunos a questão da gramática, geometria, retórica, música, astronomia e, obviamente, né, teologia, certo? Mas sempre lembrando, né, que esse ensino tem como base a fé e a razão, certo? A ideia é que a fé, né, ela possibilita um melhor desenvolvimento da razão, certo? E dessa forma, né, aliada à teologia, a teologia aliada à filosofia, aprimora a própria filosofia. Então, são esses os movimentos que a gente tem nesse período aí. Bom, como eu comentei com vocês, Tomás de Aquino, ele vai ter uma forte influência de Aristóteles. Aristóteles é aquele filósofo que vai desenvolver, né, uma busca das causas primeiras das coisas, o porquê das coisas existirem. E é quando ele vai desenvolver a teoria das 4 causas. Tomás de Aquino busca em Aristóteles essa teoria e, a partir de adequações, de uma releitura, ele vai lá na Suma Teológica, que é uma das principais obras de Tomás de Aquino, é onde ele desenvolve toda a sua concepção teológica. Ele vai, então, estabelecer as 5 vias, né, para conhecer a existência de Deus. Uma maneira curiosa que Tomás de Aquino faz a partir dessa decisão dele é que, quando ele busca compreender a existência de Deus, ele não parte daquilo que está fora dos sentidos. Ele é um filósofo que colabora com aquele grupo de pensadores empíricos, né? Para ele,
o conhecimento inicia-se pela experiência, pelos sentidos. E isso vai gerar algumas controvérsias na aceitação do pensamento de Tomás de Aquino em relação à existência de Deus, porque muitos não vão entender, né? Como assim ele prova a existência de Deus a partir dos sentidos, certo? Então, esse pensamento de Tomás de Aquino, ele vai por um período manter-se obscuro aí entre muitos dos estudiosos, né? Bom, eu quero destacar então aqui com vocês o que tem, né, nessas 5 vias da existência de Deus em relação a Aristóteles e o que Tomás de Aquino propõe. Seria a parte da metafísica, né, de Tomás de Aquino. Outra coisa também importante que eu quero ressaltar com vocês é que Tomás de Aquino ele vai entender, né, que todas as coisas, né, o ente é a existência de todas as coisas. Então, se vocês lembram lá, né, de Aristóteles, as coisas são, né, existe um ente, é a forma de entender as coisas. E esse ente, ele se manifesta de vários modos, tá? A exceção é pensar a existência de Deus. É o modo desse ente, tá, divino, se manifestar é que o faz diferente de todos os outros, certo? E aí, nós vamos entender um pouquinho aqui sobre, né, a concepção de Tomás de Aquino a respeito de Deus e o modo que vai se dar essa investigação que vai, por final, propor as vias, né, ou o caminho para se conhecer a existência de Deus. Lembrando que Tomás de Aquino sugere que isso é possível a partir dos sentidos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui é acerca das verdades eternas, né? Então, Deus é uma verdade eterna. E aí eu vou destacar um fragmento da Suma Teológica de Tomás de Aquino, que é a seguinte, abre aspas, há algumas verdades que superam todo o poder da razão humana, como a verdade de que Deus é uno e trio. Outras verdades podem ser pensadas pela razão natural, como as verdades de que Deus existe, de que Deus é uno e outras mais. Então, perceba aqui que nesse fragmento, Tomás de Aquino está falando sobre o limite da razão para conhecer Deus enquanto essência, tá? Então, nós conhecemos Deus, mas até um certo ponto. Nós não podemos compreender Deus na sua essência, porque isso sobra da nossa capacidade racional. E aí é a parte, né, da crença, do crer para entender, né? Então, a fé, ela vem como complemento da racionalidade, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero anotei aqui para destacar para vocês, né? E que Deus, para o Tomás de Aquino, é um ente, né? Que ao mesmo tempo essência, né? E existência em si mesmo. Então, ente e essência em si mesmo, né? E Deus não tem causa. Como eu disse para vocês, ele vai buscar em Aristóteles as 4 causas, né? E aí o que diferencia Deus e de todas as outras coisas é que Deus não tem causa. Todas as outras coisas têm causa, que é Deus, né? As outras coisas existem por causa de Deus, da vontade de Deus, mas Deus não tem causa, tá? E Deus, né, é o uno, indivisível e próprio ser. Ele é em si mesmo. Talvez aí alguns que sejam mais estudiosos, né, da Bíblia devem lembrar
a ideia do eu sou, né? Quando no Velho Testamento Deus se define muitas vezes, né, se apresenta como eu sou, é ser em si mesmo, tá? Essência e ato, potência e ato, certo? Então vamos lá, né? Vamos entender essa dinâmica aí, que segundo Tomás de Aquino, né, é possível a partir, né, da fé, junto com a razão. Bom, primeira coisa, Deus, né? Qual era a primeira causa, né, de Aristóteles? Aristóteles vai pensar como um filósofo da ideia do devir, que as coisas estão em movimento, né, em constante movimento. E aí ele vai, na sua metafísica, fazer a menção do primeiro motor, que é o movimento, tá? Não devemos confundir o primeiro motor de Aristóteles com a ideia de Deus. Quem vai fazer essa migração vai ser Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai observar a forma que Aristóteles conceitua esse primeiro motor, que está lá, que tudo no mundo sensível possui mobilidade, é mutável, né? Uma potência que passa da potência para o ato. Então, é preciso um primeiro motor, certo? E aí, na Suma Teológica, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: é necessário que exista um primeiro motor supremo na sucessão dos movimentos das causas que se movem umas às outras. Esse primeiro motor é chamado, então, de Deus. Então, a primeira via de acesso à existência de Deus é por via do movimento, tá? Tudo aquilo que se move é movido por outro. É preciso, então, crer na existência de um primeiro motor. Esse justamente é Deus. Por isso, Deus é causa de todas as coisas, exceto de si mesmo, porque ele é em si, tá? A segunda via, né, é a via da causa, de causa eficiente, né? O porquê. Então, de acordo com Tomás de Aquino, Deus não Deus é em si mesmo. Ele não é para alguma coisa, né? A causa primeira incausada é Deus, certo? É causa e ao mesmo tempo não é causa, né? Não é possível que exista uma série infinita de causas, tá? Então existe o quê? Uma causa primeira não causada. E essa causa primeira não causada é, para Tomás de Aquino, Deus. Vamos então à terceira via, que é a questão da necessário, né? A terceira via da contingência. Se vocês lembrarem da metafísica de Aristóteles, nós comentamos a diferença entre o que é contingente e o que é necessário. O contingente é um ser que pode existir ou não existir. Pode ser, pode não ser. Ou seja, a sua existência ou não altera nada, né? Entretanto, o necessário é algo que precisa existir, porque ele vai ser causa de outras coisas, né? Então, Deus é uma causa necessária. É um ser necessário. O contingente tem que ser causado por um ser necessário, né? Então, aquilo que pode ser e pode não ser, tem que ter algo anterior a ele, certo? Então, esse algo anterior é Deus, que é sempre necessário. Então, as coisas são contingentes, podem existir, podem não existir, mas aquilo que pode existir ou não existir em algum tempo, não existiu. Ou seja, pode ter sido ou não, né?
Isso implica que houve um tempo em que nada existia. Mas, contudo, porém, todavia, se assim fosse também agora, nunca deveria existir nada. Então tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Uma causa necessária, né? Portanto, necessário que algo seja necessário, e esse algo necessário é Deus, tá? Então perceba que esses argumentos do Tomás de Aquino são argumentos lógicos, né? Movimento, causa, contingência. A quarta via é o grau de perfeição, né? Tomás de Aquino, ele tá aí pensando o seguinte, né? E aqui talvez seja a influência de Platão. O homem pode criar as coisas, mas ele é criatura. Então, tudo que nós criamos não tem a perfeição primeira, não tem 100% de perfeição. Por quê? Porque já é criação de uma criatura. Nós não temos a perfeição em nós mesmos. Lembrando de Platão, essa perfeição está, né, no mundo das ideias, certo? Então, seria, para Tomás de Aquino, posse de Deus. Então, as coisas só podem ser perfeitas se houver algo perfeito, né? Então, essa perfeição é Deus. Então, os graus de perfeição é uma forma de acessar a existência divina. Existem diversos graus de perfeição, mas isso implica em um grau máximo de perfeição. A perfeição das perfeições, o suprassum. Essa suma perfeição é Deus, certo? E a última é um argumento teológico, é um argumento da finalidade, né? Lembram lá de Aristóteles, né? A causa, né, final. E aí, para Tomás de Aquino, né, há alguns que dizem que essa é uma influência até mesmo estoica em Tomás de Aquino, porque ele é um leitor também do estoicismo. Ele vai dizer que Deus, né, é alguém que ordena todo o universo. O universo é ordenado. E essa ordem é dada por Deus, certo? Então, seria causa em si mesmo de inteligência, de finalidade. Então, existe um finalismo no cosmos. E isso implica a existência de uma causa inteligente e finalizante. Justamente Deus, tá? A inteligência suprema que dotou cada essência de finalidade, que estruturou hierarquicamente os entes, que é tudo isso que existe no universo, chama-se Deus. Deus é, portanto, o ordenador do universo e o doador de sentido da natureza de cada criatura. Então, ele é causa final das coisas. Nós existimos em função da vontade divina. Repetindo isso aqui para vocês, certo? Deus é causa da existência do mundo, ele é seu criador e os demais entes são criaturas. Então, para Tomás de Aquino, isso é uma forma de acender a existência de Deus, de entender a existência de Deus a partir, né, dos sentidos, da experiência. Você pode perceber isso. O mundo, as coisas que existem em função da existência de Deus. É em si prova da existência de Deus. Óbvio, pessoal, isso vai dar um certo desdobramento, vai dar alguns bochichos, né? E aí nós vamos, à medida que nós vamos entendendo o modo em que esses pensadores desse período buscam conhecer a realidade, explicar a origem e a causa do mundo e o modo em que o homem conhece as coisas, vão tendo desdobramentos. Alguns desses desdobramentos
irá concordar com as perspectivas, seja de Agostinho, seja de Tomás de Aquino. Nós vamos perceber aí que nós vamos ter pensadores que vão voltar a esses teólogos. Mas, por outro lado, há outros que vão se distanciando, porque buscam por outras fontes essa compreensão. O importante é enfatizar que nesse momento da história humana, que data aí dos primeiros séculos depois de Cristo, até mais ou menos o século XIII, nós estamos fortemente influenciados por uma ideia que vai influenciar todas as outras, que é Deus. Então, o modo em que o homem a conhece tem Deus como mediador, certo? Então, por isso, essa influência teológica desse período aí, perfeito? Bom, se houve dúvida, né, depois dessa nossa explicação, que é muito sucinto, o pensamento de Tomás de Aquino é muito mais rico do que isso aqui, que a gente trouxe foi apenas uma pincelada, é justo que haja dúvidas. Faça os comentários, sempre utilizando a parte, né, coletiva, comum ali do mural da sala, certo? Para que a gente possa usar esse espaço da forma mais interessante possível e interativa, ok? Abraços para vocês, não deixem de participar, não deixem de realizar as atividades e nos vemos a partir dos próximos dias aí.